Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do Altíssimo abençoe a vida de todos. Vou deixar aqui no canal Adorando em Espírito um vídeo com o tema ceia. É um assunto que já me pediram várias vezes, eu nunca gravei de uma forma assim específica esse assunto, mas agora eu quero deixar esse vídeo aqui no canal. Eu tenho certeza que será útil para muitas pessoas. Ouça com atenção, não julgue antes de ouvir. Se você tem interesse de conhecer o outro lado da moeda, não julgue antes de ouvir e de ver, porque colocarei aqui algumas passagens para você ver também. Esse assunto ceia é um dos assuntos que mais escravizam as pessoas dentro do sistema religioso. O sistema religioso, ele coloca algemas na mente das pessoas para que elas fiquem presas a eles, né, aos líderes. E essas algemas, elas funcionam de forma invisível. Elas funcionam através de textos da Bíblia, passagens isoladas que escravizam e escravizam muitas pessoas. E a ceia é um dos assuntos que estão em primeiro lugar. Por quê? Porque o que é dito dentro dos templos religiosos é que quem não participa da ceia do Senhor, como eles dizem, né? Que é inclusive o título aqui, de Mateus 26, ceia do Senhor. Todos conhecem como ceia do Senhor esse ritual que acontece uma vez por mês dentro dos templos. Esse momento onde as pessoas se reúnem, comem um pão da padaria, bebem um vinho ali, que é o que o Messias fez, de fato. Eu vou ler aqui em Mateus 26, ele praticou esse ritual com os seus discípulos, e até hoje o sistema, eles praticam esse mesmo ritual. Só que eles dizem que quem não participar desse ritual não tem parte com o Messias. Inclusive é uma frase do próprio Messias em João 6, ele diz, né? Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Mas o sistema que está aí hoje, ele é tão enganoso que eles se aproveitaram do ritual que o Messias fez ali com os seus discípulos, que precisavam ver para crer, e mantiveram esse ritual até os dias de hoje. Mas muitos estão acordando, estão percebendo que o Pai não queria que um ritual se estabelecesse. Não foi essa ceia que o Messias estabeleceu, né? Ele praticou esse ritual, sim, mas ele praticou antes da sua morte no corpo. Ele praticou enquanto o povo ainda precisava ver para crer. Mas após o madeiro, como ele disse para a mulher samaritana que o povo o buscaria em espírito e em verdade, isso não era para ser mais ritual. Isso era para ser vida. Está escrito que mais bem-aventurados são aqueles que não precisam ver para crer. Mas hoje as pessoas estão tão cegas que elas praticam esses rituais de forma visível, vão para templos de forma visível e acreditam que estão buscando o Pai pela fé. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, eu não preciso ver. Já se concluiu no madeiro. Mas o sistema deturpando e colocando o povo dentro de um labirinto em suas mentes. O labirinto é aquele local onde você entra e nunca mais consegue sair. E não sai por quê? Porque se utilizam diversas passagens isoladas dentro do livro Bíblia, escravizando a sua mente para que você nunca mais saia desses lugares. Por quê? Porque passa a ter medo. Se você sair, se você não participar mais dessa ceia, você não faz parte do corpo de Cristo, porque eles utilizam o quê? A passagem de João 6, que diz que quem não comer do pão e não beber do meu sangue, né? Não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas o Messias não estava se referindo a um ritual. Ele estava se referindo ao que ele falava. Quando ele dizia que ele era o pão da vida, quando ele dizia que o corpo dele era comível, ele está falando sobre a palavra do Pai. Que é a palavra do Pai, a comida que não perece, que é eterna. Ele não está se referindo a um pãozinho físico, que acaba, que se você deixar ali no cantinho ali, daqui a pouco junta um monte de bicho. Ele está se referindo à palavra pura. Ele está se referindo àquilo que é espiritual. Participar da sua ceia é você comer da palavra que vem da boca do Pai. É você ouvir a sua voz. E como você está circuncidado no seu ouvido,
pelo Espírito Santo, você então passa a ser agora uma pessoa participante da sua ceia, que come do pão que vem da boca do Pai, não mais da boca dos homens. O que eu acho interessante é que a maioria das pessoas que participam dessa ceia que o sistema religioso pratica mensalmente, elas não param para pensar o que significa essa ceia. Se nós buscarmos na história, lá em Êxodo 12, você vai ver que o Pai instituiu ali a Páscoa, porque a ceia nada mais é do que uma festa, é a Páscoa. Ela representa a morte do Cordeiro, né? Essa morte do Cordeiro, que aconteceu na vinda do Messias, só na vinda dele, né? Porque a morte do Cordeiro que aconteceu lá em Êxodo 12, que o Pai mandou matar o Cordeiro, ali era tudo uma tipificação do Messias, era uma sombra. Então, o Messias de fato veio para tirar a humanidade do Egito. Quando fala Egito, está se referindo à carnalidade, né? Está se referindo aos desejos da carne. A saída do povo de Israel do Egito representa o mundo podendo sair de suas carnalidades e poder buscar o Pai no Espírito. Mas até hoje, as pessoas estão praticando um ritual e não abandonando suas carnalidades. Por quê? Porque na Velha Aliança existiam os rituais. Então eles mantêm até hoje. Só que esses rituais mais afastam as pessoas da verdade do que em si as mantém na verdade. Lá em Êxodo 12, diz que a ceia acontecia uma vez por ano. Se fosse para ter um ritual, era para ser uma vez por ano. Mas as igrejas hoje fazem mensalmente. Por quê? Porque querem lucro. A ceia é o dia em que as congregações todas se unem, vão para a sede, e aí a oferta é dízimo, músicas comoventes nesse dia, fala-se da morte do Messias, que é assunto mais comovente do que esse. E aí nesse dia as pessoas ficam sensíveis, doam tudo que podem, nesses dias trazem pregadores que têm um bom argumento, e aí a lavagem está feita. E tem gente que se sente culpado por não ir na ceia. Eles levam a ceia até na casa da pessoa, caso ela não possa ir, esteja impossibilitada, como se isso trouxesse salvação à pessoa. Isso é uma blasfêmia. Acorde, o Pai está chamando para sair dessa Babilônia. Vamos tentar entender essa história de forma rápida, para que você possa se libertar desse assunto. No livro de Êxodo diz que o Pai estipulou essa prática da ceia anualmente, para que o povo de Israel não se perdesse no entendimento deles aquilo que o Pai havia feito. E o que o Pai havia feito? O povo de Israel estava escravo no Egito, e o Pai liberta o povo do Egito, né? Através das mãos de Moisés. E o Pai libertando o povo do Egito, quando o Pai tira o povo de lá, ele, para que não se perdesse nas gerações de Israel esse feito, então ele cria esse ritual. Vocês agora, anualmente, vocês praticarão a Páscoa. Vocês terão o hábito de, todo ano, né, trazerem ao entendimento de vocês aquilo que aconteceu no passado. Então você imagina, cada geração que nascia de Israel, todo ano eles praticavam. E com isso, esse assunto não morria no entendimento das pessoas. Ele ficava vivo. E esse era o intuito do Pai. Porque imagina só, quando viesse o Messias, que era de fato a realidade daquilo que aconteceu no passado lá, se não estivesse na mente do povo esse ritual, eles não entenderiam, não faria sentido a vinda do Messias. Não faria sentido. Então o Pai mantém esse ritual na mente das pessoas. E na Páscoa, que era um ritual comum entre o povo de Israel, eles tinham que matar um cordeiro, né? E se alimentar. A primeira Páscoa, que foi instituída em Êxodo 12, o Pai mandou eles pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta, para que quando viesse a morte eles não morressem. E dentro desse ritual eles também tinham que comer pão sem fermento durante 7 dias. Pão sem fermento. Era uma ordem que o Pai deu, e é um ritual que todo ano eles cumpriam de forma muito rígida. E o Pai deixava, porque eram filhos escravos, o povo de Israel. Paulo fala disso em Gálatas 4.
faziam o que mandavam. Por isso que o povo de Israel tinha os pais e as mães, né, que eram os líderes religiosos, que ficavam ali ensinando a lei do pai para que eles pudessem caminhar. Eram tipo filhos ali daqueles homens que foi chamado pelo Criador, como o Messias deixa claro lá na parábola de Marcos 12, que o pai chamou os lavradores, arrendou uma terra que era a vinha, né? Então ali o pai deu essa ordem para eles cuidar do povo, como pai e mãe mesmo, instituindo sua lei, ensinando o povo o caminho que eles tinham que andar, porque o pai viria ao mundo através do Messias, através do corpo daquele homem. Malaquias 3 fala sobre isso, né? Que o pai ele viria e ocuparia o seu templo para poder falar com o povo, trazer de fato o que precisava ser dito. A luz do mundo viria ao mundo. Mas, para isso, o pai precisou ter todo um processo de libertação, de manter o povo com os rituais na cabeça, para que quando ele viesse, o povo compreendesse. Mas, infelizmente, muitos não reconheceram a voz do noivo. Por quê? Porque muitas pessoas estavam já com esses rituais fermentados em suas mentes. Assim como acontece hoje. Quando o Messias vem, sendo o Cordeiro do Pai, ele é a materialização daquele Cordeiro que era morto lá nas festas da Páscoa. Quando ele vem, ele deixa claro que as suas palavras, né, alimentaria o povo. Que nem só de pão viverá o homem, nem só de coisas físicas, mas o homem iria comer do pão que vem da boca do Pai. E ele chamava o povo para isso. Quando lá em Mateus 6 ele fala para o povo entrar para dentro do quarto, para buscar o Pai em espírito, saia da sinagoga, saia das esquinas, busque o Pai agora no seu coração, no seu íntimo. Né? Ele diz para a mulher samaritana, é chegada a hora é agora. Vocês não buscarão mais o Pai nem no templo, nem no monte, nem em lugar nenhum. Agora vocês buscarão Ele em vocês, no entendimento de vocês. Porque Ele agora não habitará mais nas tendas feitas por peles de animais. Mas Ele habitará agora no entendimento que é a verdadeira tenda do Pai, onde o Pai sempre habitou antes da queda do homem. Mas quando o homem perdeu o contato espiritual com o Pai, ele saiu do Éden, né? O Pai então ficou ausente no entendimento da humanidade. A humanidade, o entendimento nosso é que é o paraíso do Pai. Se aqui for um paraíso, fora também será. Porque teremos o Pai se comunicando conosco diariamente como era no Éden. E quando temos contato com o Pai, agimos corretamente. Damos os frutos do Espírito, que são os frutos do nosso Pai. Nos tornamos filhos, herdeiros, porque possuímos Ele em nós, essa é a herança que Ele quer que nós tenhamos, né? E tudo o que Ele fez foi lindo e perfeito para voltar a habitar o entendimento da humanidade. Fato que nós não podemos negar que após o madeiro, como Ele mesmo disse em João 14, eu voltarei a vós, né? O Espírito do Pai que habitava o Messias disse, eu voltarei e habitarei a todos aqueles que creem. Quem crer e for batizado será salvo. Esse crer e ser batizado, crer está relacionado à fé, a buscar o Pai espiritualmente. E aí você, fazendo assim, você é batizado pelo seu Espírito. Não é um batismo na água, como o sistema ensina, não. É um batismo espiritual. Você recebe o Pai em você e Ele passa a conduzir a sua vida como Pai, né? Por isso que o Messias fala, não vos deixarei órfão. Por quê? Porque é o Espírito do Criador do Universo que seria nosso Pai, que nos guiaria. E ele ainda diz em Mateus 23 para abandonar os mestres, rabis, tutores da terra, porque o Criador do Universo, o nosso Altíssimo, o Pai, ele seria o nosso guia. Mateus 23, o Messias deixa isso muito claro. Mas para aquele que crer, quem crer nisso, recebe o batismo do Pai e se torna uma nova criatura. Quem não crê e continua debaixo de homens, continua tendo guias, mestres, rabis, essas pessoas não são batizadas pelo Espírito do Pai e ficam debaixo de enganos, de homens que estão apenas vivendo da vinha, estão apenas vivendo da herança do Messias. Mas aqueles que abandonam tudo e são batizados pelo Espírito do Pai, esses sim participam da ceia, porque comem agora do pão que vem da boca do Pai, recebem o seu Espírito, que é o seu sangue, porque o sangue é o que dá vida ao corpo. Por isso que fala do sangue, né? O sangue ele é a representação do Espírito do Pai, que dá vida ao ser humano. Mas eu acho interessante é que lá em Êxodo 12, lá o Pai, quando ele institui esse ritual,
quando pede para colocar o sangue na porta nos umbrais da porta, ali, gente, é perfeito essa sombra, porque o Messias, quando ele vem, né, ele pede para nós agora ouvirmos a voz do Espírito do Pai, para buscarmos o Pai no quarto, no entendimento, de forma racional. Quando ele pede para nós fazermos isso, ele está querendo dizer: agora vocês terão o sangue, o Espírito do Pai no ouvido de vocês, para ouvir a sua voz. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz do Pai. Não é como muitos dizem, que a fé vem pelo ouvir, então tem que ir para a igreja para ouvir a palavra do Pai. Não! Gente, isso é uma tremenda de uma blasfêmia, porque na nova aliança o Pai ele fala agora com aquele que quer e crer e ouve a sua voz. Não existe mais um homem que fala com outro pelo Pai. Isso acontecia na velha aliança, quando o Pai escolhia os seus ungidos para falar com o povo. Existiam ungidos na velha aliança, homens específicos para falar com o povo, porque o povo estava longe do Criador, o entendimento estava totalmente cauterizado, estava pagão, sem a presença do Pai. Então o Pai ele ungia algumas pessoas para falar por ele, mas na nova aliança está escrito que o Pai derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Em Atos 2, Pedro diz que isso começou ali, o Pai derramando o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, e vai se salvando, todo o que crê vai se salvando, vai se salvando. Mas, infelizmente, os mercenários, os lobos, eles entraram no meio do rebanho e mantiveram o povo ainda praticando rituais para não perder a herança, o dinheiro, né? Viver da história do Criador do Universo, mantendo o povo debaixo de rituais. Mas aquele que entende que a ceia do Pai é no Espírito, é no entendimento, ela abandona os rituais para de fato comer do pão que vem da boca do Pai diariamente. Não mais uma vez por ano, uma vez por semana, uma vez por mês, mas diariamente ela come do pão que vem da boca do Pai. Ela ouve a sua voz em todas as atitudes que ela for tomar. E nisso ela já vai se arrependendo dos seus erros diariamente. Ela já vai reconhecendo os seus erros. E ela vai se purificando, se limpando, até se tornar como a luz da aurora, perfeita. Algo que agrada ao Pai, porque agora se tornou espiritual e ouve a sua voz. Mas o que eu acho engraçado é que esses rituais que se praticam nas igrejas é um ritual que tira o entendimento das pessoas sobre, de fato, essa realidade. De que aquela prática que o Pai instituiu em Israel de matar o cordeiro, né, uma vez por ano, era a sombra do Messias que iria se entregar pela humanidade para tirar a humanidade do Egito, de sua carnalidade. O povo, de fato, ele, no geral, num contexto geral, foi tirado do Egito na cruz. É ali, através das palavras do Messias, que o povo teve a oportunidade de sair de suas carnalidades. É tão perfeita essa história que eu fico admirado em ver pessoas que preferem praticar um ritual ao invés de entender o plano de salvação do nosso Criador. Aqui em Mateus 26, eles dizem, né, que o Messias instituiu a ceia. Não, ele não instituiu ceia nenhuma. Ele simplesmente estava mostrando para os seus discípulos que eram cegos espiritualmente. Eles só criam naquilo que viam. Ele estava ali mostrando para eles o que aconteceria com ele no madeiro. Que o seu corpo seria despedaçado. Mas que assim como ele pegou o pão e deu para cada um dos seus discípulos, assim também o Pai daria a verdade dele para todos aqueles que crescem, que quisessem. E a mesma coisa ele fez com o vinho, que é a representação do Espírito Santo. E ali ele faz esse ritual para aquelas pessoas que precisavam ver para crer. Após o madeiro, isso fica obsoleto, esses rituais. Após o madeiro, inicia-se a era graça, que representa você agora recebendo a presença do Pai em você, buscando Ele pela fé. Como eu gravei no áudio graça, graça é uma coisa que não acontece só após o madeiro. Antes do madeiro existia graça, que é as pessoas terem a presença do Pai, mas foram poucos que tiveram essa oportunidade, né? Temos ali Abraão, Moisés, Noé, né?
No livro de Hebreus 11, Paulo fala quem são essas pessoas que tiveram essa oportunidade de ter a graça já em si, né? Temos Abel, mas a maioria das pessoas não ouviam a voz do Espírito. Por isso que a pedra carregava os mandamentos de forma externa, né? O povo não tinha um mandamento dentro deles, era externo. Buscava o Pai através de rituais. Mas quando vem o Messias e cumpre, né? Eu já falei que o nome Messias representa a presença do Pai na terra, por isso que o nome Emanuel, né? Que está escrito no livro de Isaías que esse seria o nome do Messias, Emanuel, ele representa a presença do Pai na terra. E ele ali, como luz do mundo, falando ao povo, as pessoas teriam que crer no que ele falava e se salvariam. Por isso que fala, quem crer e for batizado nas suas palavras, quem entender o que ele falou, se torna agora filho e não mais escravo. Paulo fala em Hebreus 1 que no passado o Pai falava pelos profetas, que eram os ungidos que o Pai chamava para falar com o povo. Mas no presente ele falava pelo Filho. Então, o que prevaleceu é as palavras do Filho. Ele é a luz do mundo. Quando cremos e comemos do que ele falava e vivemos o que ele falava, participamos da ceia. Só que aqui em Mateus 26, eu até separei aqui as passagens onde fala da ceia, Mateus 26, eles instituem uma ceia como um ritual dentro das igrejas e o povo não pratica, de fato, a verdadeira ceia, que é no seu dia a dia, e não um ritual uma vez por mês, para levantar recursos para a igreja, não. Lucas 22 também fala, se você ler, você vai entender tudo o que eu estou falando. Só que você precisa entender de forma, num contexto geral, o porquê que o Pai instituiu a ceia. Ela foi até o Messias esse ritual e depois do Messias não existe mais ritual, porque se cumpriu. Marcos 14 também fala do mesmo ritual que o Messias praticou ali com os seus discípulos. E em 1 Coríntios 11, Paulo também ele fala sobre esse ritual que aconteceu lá com o Messias e seus discípulos. Inclusive ele usa esse ritual para deixar claro para aquelas pessoas que estavam se reunindo. E ele dizia, vocês não estão praticando aquilo que o mestre ensinou. Vocês estão provando, quando vocês se reúnem, que vocês não foram batizados pela sua palavra, porque estão sendo egoístas. Leia 1 Coríntios 11 para você ver. Lá Paulo dando um exemplo do que é ser batizado pelo Espírito. É um esperar pelo outro, é ser servo um do outro. Lá Paulo não está instituindo uma ceia. Lá Paulo está simplesmente dando uma lição de vida. Inclusive nem lá ele estava, que é um fato que o sistema nunca fala. No verso 34 de 1 Coríntios 11 fala que Paulo não estava lá. Ele mandou uma carta alertando aquelas pessoas que elas estavam se reunindo para pior. Porque se for para se reunir em um local, que seja para ser comunhados, onde as pessoas dividiam tudo que tinham umas com as outras, para ter todo mundo em comum, porque isso é comunhão. Agora, se for para você ficar se reunindo, para ficar exibindo que você tem mais do que o outro tem menos, você é abençoado, o outro não é, se você se reúne em um templo religioso para isso, você fica ali sentado vendo o testemunho de outras pessoas que conseguiram e você ou não, então isso é uma reunião para pior. É o ser humano mostrando que ele é muito, muito mal. E de fato provando que eles não foram batizados pelo batismo do Espírito. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Eu não estou lendo nenhum texto. Eu gostaria que você lesse todos esses textos que eu estou comentando. Com esse entendimento. De que a ceia do Pai é você comer da sua palavra, do pão que vem da boca dele. Que te mostra que você precisa ser servo um do outro, que você precisa ser uma pessoa amável, uma pessoa íntegra, justa, honesta. E isso é participar de sua ceia. Uma pessoa que não aceita dever para ninguém, paga suas contas em dia. Ou seja, você está na luz do mundo, uma pessoa exemplo. Muitas das vezes vai ser injustiçada. Por quê? Porque no mundo carnal, quem é justo, quem é honesto, morre. Por isso que mataram o Messias, por isso que mataram os discípulos. Agora, quem quer continuar sendo carnal, praticando as obras da carne como todo mundo pratica, que está ainda apagado da presença do Pai,
mas depois vai lá e pratica um ritual achando que isso te santifica perante o Criador, você está dentro de uma apostasia enorme. Porque de verdade o que faz nós sermos luz no mundo é comermos da palavra que vem da boca do Pai e a vivermos, provando que temos o seu Espírito em nós. Leia com mais calma as Escrituras, para você entender de fato o que é participar de uma ceia. Ceia não é um ritual. A ceia do Pai é vida, é dia a dia. Leia João 6, que o Messias fala ali que quem comer dele ressuscita no último dia. O que é ressuscitar no último dia? Lá em Apocalipse 20, verso 6, diz que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Fazer parte da primeira ressurreição é você comer do pão, é entrar para as bodas, comer do pão, beber do vinho, que é o sangue, que é o Espírito do Pai, praticar a sua justiça enquanto ainda está no corpo. E aí você ressuscita enquanto todo mundo está carnal, todo mundo está pagão, sem a presença do Pai, praticando suas obras da carne. Você se torna agora um ser iluminado, cheio da presença do Pai. Passa a ser o seu herdeiro, o herdeiro da promessa. A promessa é o Espírito do Pai. Você começa agora a praticar aquilo que o Espírito dita a você, o seu marido. Você se torna uma esposa fiel, temente à sua voz. E aí você ressuscita. E aí no último dia, quando for o dia do juízo mesmo, você ressuscitará para a vida eterna. Enquanto os outros que não ressuscitaram, não fizeram parte da primeira ressurreição, porque ficaram debaixo de rituais e não comeram de fato da verdadeira ceia, esses ressuscitarão para a morte eterna. Mas aqueles que comeram da verdadeira ceia, que é a palavra do Pai, esses ressuscitam para a vida eterna. Fique com essa mensagem. Gravarei uma outra depois, lendo as passagens, mas eu quis fazer um resumo aqui sobre tudo que eu vou falar sobre esse assunto ceia, para que nunca mais você se torne escravo na mão de homens através de rituais. O Messias veio trazer vida e vida em abundância. Não veio trazer ritual e ritual em abundância. Ele veio trazer vida. Quem comer do seu pão, que é a voz do Pai, no seu espírito, quem beber do seu sangue, que é poder se comunicar com o Pai espiritualmente, essas pessoas têm vida eterna, têm parte com Ele, fazem parte do seu corpo. Mas quem preferir os rituais e os guias humanos, os rabis, infelizmente esses não têm o Espírito do Criador do Universo como seu Pai, mas os homens. Fuja do engano. Venha buscar o Pai em Espírito, que eu tenho certeza que você encontrará a paz. Que o Eterno abençoe sua vida.